E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Marcon do canal Aquarismo Sereno. Hoje, o assunto do vídeo que eu venho trazer para vocês, eu estava assistindo, eu estou sempre acompanhando assuntos sobre aquarismo e acho que tem umas 2 semanas eu assisti a um vídeo de um criador de acará disco norte-americano. O cara cria disco desde 1970. Talvez ele saiba alguma coisa. Talvez ele saiba alguma coisa mais que nós, né? O que vocês acham? E esse cara me trouxe uma coisa muito interessante que eu nunca tinha parado para pensar, nem para pesquisar. E ele trouxe a informação de que peixes não são herbívoros. Guardem isso. Peixes não são herbívoros. E os herbívoros também não são herbívoros. Aí vem aquele meme do carinha. Hã? Como assim? O herbívoro não é herbívoro? O diabo que tá falando? Então, pessoal, vou explicar rapidamente o que ele quis dizer. Antes, por favor, rapidamente, peço que vocês se inscrevam no canal, quem não é inscrito ainda, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e compartilhem nas redes sociais de vocês, em grupo de aquarismo, do WhatsApp, do Facebook. E sempre que virem aquela dúvida, como é que faz tal coisa, vocês vão lembrar. No Aquarismo Sereno eu assisti aquele vídeo e me ajudou. Compartilhe o link do vídeo com essa pessoa, ajude essa pessoa e ajude o canal a crescer, pessoal. É muito importante nos ajudar a crescer, porque esse canal é feito para vocês, feito para disseminar conteúdo. Quanto mais ele crescer, mais vocês nos estimulam, nos incentivam a fazer mais vídeos ainda para vocês, pesquisar mais, trazer coisa nova, trazer erros e acertos, experiências com o nosso aquário aqui. Beleza, pessoal? Então, já agradeço muito de antemão. Valeu mesmo. Continuando com o assunto. Mesmo peixes herbívoros não são herbívoros. Parece confuso, né? Vou explicar. Funciona assim. Como é que esse criador norte-americano explicou? Ele disse assim, e eu concordo muito com ele. O peixe, ele, mesmo esse que fica comendo plantinha, o carabandeira é um que está sempre bicando a plantinha. Sempre bicando a plantinha. E eu gosto muito de observar. Desde antes, quando eu estava no hobby, isso, acho que uns 15 anos por aí, né? Parei tem 10. E agora aqui, ó, não sei se estão vendo. Carabandeira, vem cá. Tá ali ele, ó. Curioso que só, Ele tava bicando as plantinhas. Mas se vocês observarem atentamente, ele não come a plantinha. Ele não come a planta. Até se ele coloca na boca um pedaço de planta, ele cospe. Então por que ele botou na boca? Por que ele passa o dia inteiro bicando as plantinhas? Vou explicar para vocês. Os peixes, eles procuram por proteína o tempo todo. Pequenos moluscos, ovos, né, outros peixes que caibam na boca deles. O tempo todo a busca é por proteína. O tempo inteiro. Carboidrato também, eles, por exemplo, o carboidrato, né, o carbono da planta e tal, açúcar, não é digerível para eles. Então por que eles ficam bicando as plantas, às vezes até mastigando elas e tal? Eles estão em busca de proteína, da proteína microscópica, que está por cima dessa planta. Mesma coisa vale para as algas, que também é um tipo de planta, né? Porque as algas que ficam no vidro, às vezes ficam bicando as algas. Ele não é aquele herbívoro, ele gosta de uma alguinha. Tem gente que fala, ele adora uma alguinha. Não gosta de uma alguinha. O peixe está em busca dos pequenos seres microscópicos, micróbios, que estão ali naquele pedacinho que a gente não está vendo, mas eles estão vendo, eles sabem que está ali. E eles vão lá e comem. Então, só para... Isso é importante falar, porque, e daí? E daí, Thiago? Que vídeo estapafúrdio, que eu quero saber dessa informação, porque tem muita gente que se empolga com isso, que vê o bichinho comendo plantinha e pensa, ração tá caro. Não vou comprar ração. Vou comprar uma alface que está na promoção. Meu peixinho adora alface. E a pessoa dá uma alface pro peixe. A plantinha, ela... Sabe qual é a função da planta no sentido alimentar pro peixe? O mesmo que para nós. Não que as plantas não tenham valor nutricional para os humanos. Tem. Mas, em comum, o que a gente tem com os peixes em relação ao consumo de plantas? A fibra. E aí não é que é nutricional. É funcional. Favorece a flora intestinal do animal, favorece a contração peristáltica, favorece o trânsito intestinal do animal aquático, do animal mamífero, de água sem água, de terra seca, de terra.
né? Mas não que tenha valor nutricional. Então é importante, eu acho, essa informação para dar um sinal vermelho, uma red flag para vocês, de tipo, evitem de alimentar o animal de vocês somente com alface, somente com pepino. Eu vejo cada maluquice. Meu peixe só come batata doce, sabe? Calma, o coração. O peixe, ele precisa de proteína. E eu vou provar para vocês agora. Criem, por exemplo, um alevino, do que vocês quiserem, só com alface. Não precisa nem ser do fresquíssimo acaradisco. Pode ser do guppy. Guppy é fácil de tirar cria, né? Tirem cria de um guppy. Façam criação de guppy. Formem um casalzinho e separem eles da mãe e do pai e deem só alface. Me parte o coração de falar isso. Espero que ninguém faça. Porque se vocês fizerem, vocês vão perder todos os alevinos de vocês. Todos. O que o pessoal faz? Alguns dão leite em pó. Outros dão gema de ovo em pó. Outros dão artêmia em pó. Verme do amendoim. E por aí vai. O que tudo isso tem em comum? O quê? Não estou escutando? Ouvi vocês falarem daí. Proteína, né? Proteína, pessoal. O peixinho, ele precisa de proteína. Vocês querem com acaradisco, agora sim, que é muito discutido, né? Vou falar. Acaradisco, eu quero que o meu acaradisco desenvolva, meu acaradisco fique grande, bonito, cores e tal. O que eu faço? Você dá ração seca, de 2 em 2, 3 em dia, dá uma ração viva para ele, uma artêmia, tal, de repente conserva da iepiste, blá blá. Por quê? Proteína. Não, eu não posso dar ração barata pro meu peixe acaradisco, porque é só soja, só carboidrato, aí não é boa. Por que não é boa? Por que não é boa uma ração que é só carboidrato? Porque não tem proteína, não tem valor proteico. E o animal precisa disso e tudo que vem com isso, que aí vem ferro, manganês, não sei o que, um monte de nutriente que vem na proteína. E o peixe precisa disso. Mesmo o herbívoro, ele não está comendo a planta, não está se valendo caloricamente, nutricionalmente da planta, e sim dos micro-organismos que estão por cima ou talvez por dentro, dependendo da planta. É aquilo que ele está consumindo, ele descarta o resto todo. No máximo serve como fibra para favorecer o trânsito intestinal e a flora intestinal do bichinho. Assim como para nós. Beleza, pessoal? Então, cuidado lá com essa coisa de meu peixe só come pepino. Aí daí a 2, 3 meses o animal fica doente, aí você pensa que deu ictio, deu bactéria. O que eu fiz no meu aquário? E começa a enfiar medicamento e o animal já está debilitado e você coloca medicamento, ele fica mais debilitado ainda, você coloca ele para quarentena, ele fica mais debilitado porque ele está no ambiente diferente, trocou ele de ambiente, às vezes de água, tem gente que não esquece de colocar a mesma água do aquário principal na quarentena, e aí vocês vão criando um círculo vicioso que acaba matando o animal e o animal simplesmente estava desnutrido. Era só isso. Então, invista em rações de qualidade. Lembrem que as rações, se muito tempo armazenada, ela acaba perdendo. Quanto mais tempo armazenada, ela acaba perdendo mais nutrientes. Evitem comprar rações, potes de 1 quilo, sei lá, eu ia guardar por 2 anos aquilo. Pessoal, passado ali meio ano, já tem pouca coisa de nutrientes naquela ração ali, né? As coisas têm tanto para nós quanto para os animais também um prazo de validade, e a validade que consta da ração é com ela lacrada. No momento que ela abriu, começa a oxidar, começa a sofrer ação do oxigênio que tiver nele, né, de micro-organismos, e ela passa a perder valor proteico e principalmente nutricional, vitaminas, né? Passa a perder esses valores. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ajudado vocês aí com esse assunto meio chato, né? Assunto meio chato ficar incomodando. Deixa eu dar pepino pro meu peixe. Tudo bem, pode dar como um snackzinho ali para fibra e tal, mas não como alimento principal. Chato, né? Muito chato. Peço perdão, mas espero ter ajudado. Espero que essa informação ajude vocês a ter mais sucesso na criação do peixe de vocês. Ter um controle maior sobre a nutrição dele, o que ele come, o que ele não come realmente, o que vai fazer bem pro bichinho de vocês. Que eu sei que assim como eu, vocês também são loucos pelos peixes de vocês e ficam desesperados se eles começam a ficar doentes, né? Espero ter ajudado. Um grande abraço, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e vejo vocês no próximo vídeo.
Até mais, pessoal. Falou!